الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Queridos irmãos e irmãs, depois de mandar bênçãos, mandar saudações ao Nabi Karim alayhi salatu wassalam, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala e hoje mais um momento de conversa. Esta conversa muito sensível compreenderá só aquele que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, como escolheu os outros para este projeto, este rumo. Nós estamos no mês de Rabiul Akhir. Depois de Rabiul Awwal vem o Rabiul Akhir. O Rabiul Awwal nós tivemos um incidente indelével, um incidente em que este mês testemunhou o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. O mundo celebrou do seu jeito, o mundo felicitou do seu jeito. Moçambique não foi uma ilha. Também muitos irmãos, de suas formas, suas capacidades, mostraram quão estavam gratos perante Allah subhanahu wa ta'ala por terem mandado esta bênção da humanidade. Vamos ao Rabiul Akhir, mais uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala, como infinito nas suas misericórdias, ainda vai nos trazer mais um outro favor. Quando o Islã passou em fase de clivagens, fases da má percepção, e sentia-se um certo abalo no Império Islâmico. Quem estudou Tarikh al-Islam, ele sabe do que estou falando aqui. Depois dos Khulafás, em particular na morte de Imam Hussein, muitas ideias apareceram no seio islâmico e dificuldades apareceram, um grande exame no Império Islâmico. Mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala gosta do seu din, gosta do seu povo. Allah o que fez? Mandou emergir mais um menino chamado Abdul Qadir Jilani nas zonas do Iraque. Eu não vou falar sua biografia, mas eu vou falar muito de seus atributos. Ele, todo mundo sabe, conhece, que é um grande alim que passou nesta face da terra. Ele reviveu o Islã quando estava nesta fase de depressão. Ele, seu nascimento, seus estudos, seu crescimento, atividades religiosas, todas essas fases foram exemplo e uma escola para a sociedade islâmica. Este Sayyidina Abdul Qadir Jilani é conhecido como amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, um dos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala? É o que vamos falar o dia de hoje,
o nosso tema vai circundar neste termo. Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala é aquela personalidade que recebeu mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, recebeu a doutrina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele cumpriu de uma forma voluntária, com fé, e alimentou a sua alma de tal maneira que aquilo que ele pudesse, desejasse, Allah subhanahu wa ta'ala não levava tempo sem responder o seu desejo. Quando ele quer fazer algum serviço islâmico, algum serviço de Allah subhanahu wa ta'ala, ele pega a chave de uma porta, de um projeto, Allah subhanahu wa ta'ala se encarrega em abrir as portas do que ele pegou. Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que tem uma visão paranormal, forma de entender Allah subhanahu wa ta'ala paranormal, situação acadêmica paranormal, atividades religiosas paranormal, até chama-se de ilham, quando ele está a sentir alguma coisa, não sente acaso. Quando ele sonha alguma coisa, não sonha acaso. Quando ele pratica alguma coisa, não pratica acaso. Isto como resultado de alimentação espiritual que ele traz, onde Allah subhanahu wa ta'ala, ele começa a entrar em contato com Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma inédita, que qualquer ser humano é difícil trazer a compreensão e interpretar como ele conversa com Allah subhanahu wa ta'ala. Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que onde ele está, a preocupação é sobre as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente da sua tribo, sua cor, sua parte de ser, sem influência nem conveniência, mas ele trata a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala como se fosse um bem que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu para poder assegurar e encaminhar até as mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, até na sua última morada. Este é o comportamento das pessoas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, ele transporta amor sobre criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele transporta amor sobre mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele transporta caridade sobre criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele transporta no seu coração, ele leva o mundo como se fosse o único responsável para as criaturas e apresentá-las ao seu Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele estuda ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, não transporta intrigas, ele é isento de intrigas. Ser amigo de Allah não transporta ódio. Ser amigo de Allah não transporta ganância. Ser amigo de Allah não transporta obscenidade. Ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala não é aquele que diz, aquele que me insultou e não leva a sua malidade e pôr num cristal, guardar que este me provocou até dia do Qiyamah. Este não é atitude nem qualidade de amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele em que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman, criatura de Allah subhanahu wa ta'ala do Clemente, wa ibadur rahman alladhina yamshuna lal ardi hawnan, aquele que anda sobre a terra de uma forma humilde. Wa idha khatabahumul jahilun, quando ele se depara com pessoas que não lhe compreendem, não lhe estudam, não lhe respeitam, não lhe dominam bem seu conhecimento, suas atividades, quando se encontra com pessoas ignorantes da matéria sobre ele, quem ele é, qalu salama, ele em vez de derramar o rancor sobre eles, em vez de zangar sobre eles, o que ele faz? Qalu salama, ele deseja a paz que esteja sobre eles. Este, meu irmão, é um amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é amigo de Allah subhanahu wa ta'ala? Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala traz um outro atributo aqui no Surah Al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa idha sami'u, é quando ouvirem mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala,
O que é Quran Majid? Palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. Quando eles ouvirem aquilo que foi revelado para o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Você há de ver os seus olhares, seus olhos, a lacrimejar, a derramarem. Quando diz aqui, a derramarem lágrimas de sangue, isso é uma forma de um exemplo, a derramarem, a lacrimejarem, por causa da verdade que o Corão está aqui a decifrar. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele diz ainda no Corão? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Se tivéssemos revelado este Alcorão sobre uma montanha, o que faria a montanha? لرأيته خاشعا. Verias esta montanha a se decompor, a se desfazer, min khashiyatillah, por temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Amigos de Allah subhanahu wa ta'ala também, queridos irmãos, também se comportam assim, começam a lacrimejar, a ver seus olhos avermelhados, né? O que eles dizem quando escutam essa mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala? Oh Rabbana, oh nosso Senhor, amanna faktubna ma shahidin. Nós acreditamos, nós cremos nisso que veio. Faktubna ma shahidin, nos inscreva nos lugar como um dos testemunhadores da vinda deste projeto, desta mensagem de Allah. Wama lana la nu'minu billah. Por que nós não vamos crer? Dizem os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por que nós não vamos crer em Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. Enquanto já veio para nós esta verdade toda. وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. E nós torcemos ao Allah. Torcemos ao Allah que nos engloba, que nos envolva, aliás, engloba, nos subscreve deste povo benfeitor. Este povo benfeitor são aqueles que quando quer se comunicar, quando quer falar, ele está mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, mais do que você imagina. Isto o que significa, querido irmão? Este está a alimentar, está a fazer o din, sem segundos interesses, sem show off, sem a mostrar ao público que ele é bom religioso. Não quebra a ordem de Allah para satisfazer a ordem de Allah. Não humilha ninguém para satisfazer a ordem de Allah. Porque a violência só gera violência. Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala sabe contornar um obstáculo de uma forma afável, onde deixa feliz a sua criatura e deixa feliz a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Deixa feliz ayat, versículo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, queridos irmãos, o que é o wilayat? Ser amigo de Allah. Amigo de Allah são aqueles, aqui estamos a falar mesmo em destaque do Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Este menino mostrou essa toda a situação. Eu vou dar um exemplo muito pequeno. Quando ele ia à escola, dentro de uma caravana, e esta caravana, o que aconteceu? Foi interceptada pelos bandidos, e ele tinha seu dinheiro. Os bandidos, depois de terem saqueado os bens daquela gente, ignoraram, porque ele era criança, não sabiam que ele transportava algum dinheiro, mas um deles aproximou-se e perguntou: o que transporta, o que levas tu? Ele disse: eu levo dinheiro. Mas dinheiro? Que dinheiro é este? O menino foi no fundo do bolso, tirou o dinheiro e a mostrou. E aquele bandido chama os chefes, a mostra, conta o incidente, e aquele chefe ficou mais espantado e pergunta a ele: o que te levou a falar aqui que você transporta dinheiro quando tu estavas safo? E ele disse: eu prometi para minha mãe, ou minha mãe me ensinou para eu não mentir, então eu não podia mentir hoje, nem que estivesse numa situação desta. A partir dali, meu irmão, o que aconteceu? Aquele bandido, o chefe dos bandidos, refletiu, acreditou e começou a imaginar: se este menino consegue falar-nos a verdade numa situação desta, por medo ou cumpre a ordem da mãe, a educação da mãe,
não quis quebrar a promessa com a mãe. Por que nós estamos a quebrar o compromisso que temos com Allah subhanahu wa ta'ala? A partir deste ato tão pequeno, parecer pequeno, os bandidos devolveram os bens, os bandidos ficaram muçulmanos, mas ele não zangou, não insultou. Há muita gente que pensa, quando tu insultas alguém, humilha alguém, faz-se de grande santo. Ser santo não é isso. Ser santo não é andar a mostrar que tu és santo através da influência, de nome, de cor, da raça. Não é bem isso. Amigos de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que quando eles fazem tudo, contam como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai ficar feliz. Será que Allah subhanahu wa ta'ala ficaria feliz quando você está a insultar seu irmão? Allah subhanahu wa ta'ala ficaria feliz quando você está a atropelar o Alcorão? Então, amigos de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que aparecem numa ocasião como esta, como Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Agora, o que é isso, o wilayat? É característica de quê? O wilayat, ser amigo de Allah, é uma atitude que alimenta o espírito, a nossa alma. Não é uma característica carnal, é uma característica espiritual. A profecia é uma característica espiritual. A santidade é uma característica espiritual. Um bom coração é uma característica espiritual. Quando a gente começa a fazer essas atividades, nós estaremos a alimentar a alma, não alimentar o corpo. Quando alguém alimenta o corpo com água, o corpo fica saudável. Alimentamos o corpo com a comida, o corpo fica saudável. Mas quando nós não alimentamos o espírito, então o nosso espírito fica yatim, o nosso espírito fica órfão. Fica órfão. Ficando órfão, automaticamente ficamos fracos, resultado de não alimentar o corpo. Trouxemos a prepotência, trouxemos o orgulho, trouxemos a humilhação, achar-se de importante, mas quando alguém adere à situação do wilayat, ele fica mais soft, mais humilde, porque a atenção dele e preocupação é só com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por isso o Corão diz: La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Não pode dizer La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Aqueles que deixaram o mundo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não lhes chama dos mortos. Bal ahya'un, mas eles estão vivos. Walakin la tash'urun, mas vocês não sabem, eles são vivos. Em outro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala que diz: Ala inna awliya Allah. Atenção, inna awliya Allah, na verdade absoluta, aqueles que são amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, o que vai acontecer para eles? La khawfun alayhim, não terão medo no dia do Qiyama. Wala hum yahzanun, nem terão preocupação. Por quê? Porque ele não tem nada com dunya. Por quê? Porque ele não deve, quem não deve não teme. Vai de cabeça erguida até Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, queridos irmãos, ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala é uma tarefa muito bonita. E nós temos a história do Sayyidina Hazar, rahmatullah alayhi. Ele tinha um conhecimento paranormal, onde Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, quando falou com ele, aliás, quando pensava que ele que sabia, ninguém mais sabia, Allah subhanahu wa ta'ala disse a ele: no mundo existe alguém que sabe mais que tu. E ele procurou, não vou aqui em detalhes, mas foi encontrar com este homem e ele perguntou: posso fazer companhia consigo? Ele disse: não tem problema, desde o momento que não esteja a interrogar coisa que tu vais vendo durante a caminhada. Lá, ele furou um barco. Quando entraram num rio, foram dados favores, entraram naquele barco e ele no meio do rio, do nada, ele furou o barco. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam diz ele: meu irmão, tu estás a furar o barco depois de sermos feito um favor? E aquele homem disse: eu te disse que não me perguntas o que vais me ver, sorry. Saíram do barco, encontrou com alguém, uma criança, e ele executa. Quando mata, o Sayyidina Musa disse: você está a fazer pior, porque isto aqui é uma injustiça. Ele disse: eu te disse para que não me interrogasses.
Chega num outro sítio, levanta o muro com uma mão. O Sayyidina Musa também falou. É quando ele diz: Hada firakum baini wa bainak. Esta é a separação, eu e tu. Mas deixa que te explique o que você viu durante a caminhada. Aquele barco. Havia lá um rei atrás do barco que estava a capturar os barcos, e aquele povo, o dono do barco é pobre. Eu furei o barco para ele não pensar que o barco é útil, e ele se vai alimentando vai fazendo seu sustento sem se aperceber. Eu salvei aquele barco. Segundo, aquela criança que eu tirei a vida, ele ia espalhar o kufr. Tem seus pais crentes e ele ia induzi-los ao kufr. Por isso eu matei para repor um melhor filho, inshallah, que eles vão ter. E este morro que eu levantei, por baixo desse morro aqui, está lá um kanz. Este kanz é um tesouro, que quando isso cair e descobrirem, as guerras não vão terminar. As guerras não vão ter, muita gente vai lutar. Hoje, alguns comentaristas por aí falam que o petróleo que anda nas Arábia Saudita, que onde existe um petróleo, onde existem minas de alguma coisa, as guerras já começam lá a serem como consequência das riquezas que estão por baixo da terra. Então, querido irmão, um amigo de Allah subhanahu wa ta'ala tem uma visão paranormal, uma educação paranormal, mas alguns aproveitam-se disso. Eu sou amigo de Allah, sou filho do amigo de Allah. Por quê? Para por falar, recolher dinheiros, fazerem turismo a nível do mundo e recolherem dinheiros em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todo mundo hoje, quando quer bastar ter um dinheiro no bolso, sentir-se importante, quando quer matar alguém, mata em nome de Allah. Diz: eu estou a matar em nome de Allah, porque aquele senhor não veio na mesquita, deixa eu matar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando quer roubar alguém dinheiro dele, rouba em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando quer injuriar alguém, injuria em nome de Allah, pensando que você é muito imã. Porque corrigir o outro não significa que você está certo. Então, aqui também temos muitos irmãos que andam aí a se propalarem. E onde é que vem, como que diz Nabi Karim alayhi salatu wassalam? Ele diz: aquela pessoa que se intitula ou autoproclama de amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, fiquem atentos através dos critérios que o Sharia desenhou. Se ele está a quebrar o sunnah do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, está a quebrar, atropelar o Alcorão de uma maneira, de uma sequência que não para de atropelar o Corão, e ele autoproclama-se que é amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, o que diz Nabi Karim alayhi salatu wassalam? Fadribuhu binalain. Batem ele com o sapato dele. Porque este senhor só está se intitular de amigo de Allah, mas ele não compreende, está atropelando de uma maneira consecutiva o Alcorão, está atropelando o Sunnah de Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Hoje nós vimos situações dessas em todo lado, querido irmão. Há de aparecer aqui alguém a dizer que eu sou amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas quando este amigo de Allah subhanahu wa ta'ala induz aos seus murides que quando eu faço uzu, você leva este uzu, comece a esfregar a vossa cara. Meu irmão, água do uzu é o quê? O que Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz? Al-ma'ul mustamal, água utilizada. Se é água utilizada, como que tu esfrega isso a dizer que não? É porque é água do resto do uso do amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele cala, quem cala consente. Esse tipo de amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, fiquem atentos, queridos irmãos. Minha irmã, meu irmão, fica atento, porque só vai nos desviar. Vai desviar a si, vai desviar a mim, vai desviar a muitos demais. Eu hoje vou terminar por aqui, quando estamos a falar de amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. É um mês do Sayyidina Abdul Qadir Jilani. E este Sayyidina Abdul Qadir Jilani veio nesta fase, é conhecido como Muhyiddin. Muhyiddin, o título é a pessoa que reviveu o Islã. Então, aqueles que abraçarem essa gente estarão guiados. Quem estiver a abraçar essa gente de verdade estarão guiados, porque amigos de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz: La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Não terão medo no dia do Qiyama, nem terão preocupação. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a si sermos verdadeiros amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, dê a oportunidade assim de conhecer realmente quem é amigo de Allah subhanahu wa ta'ala e apegue-se a ele,
para aprender muito mais dele, porque com o amigo de Allah subhanahu wa ta'ala que nós vamos ter uma visão, capacidade, intelectualidade, conhecimento paranormal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.